Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Palavra de hoje, se nós observarmos o nosso tempo, o meio que nós vivemos, parece que a palavra de hoje é um texto bem atual. Um texto escrito há poucos dias, talvez. Porque hoje, se nós sairmos perguntando quem é Jesus, nós não teremos tanta clareza na resposta. Jesus é tido hoje como tantas coisas, como no tempo dele. Veja que Jesus primeiro pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, as pessoas, não nós que estamos aqui caminhando juntos, no dia a dia, os outros. Quem sou eu? O Senhor é um profeta, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E hoje? Jesus é um ser iluminado. Jesus foi um grande sociólogo. Jesus foi uma grande mente do seu tempo. E nesse ponto nós precisamos ter cuidado. Porque Deus se revelou ao homem por meio de Jesus Cristo. Jesus revela a Deus como trino, sendo que Ele é uma das pessoas da Trindade. Então, para nós, cristãos e cristãs, cristão é aquele que vem de Cristo, aquele que acredita no Cristo. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Quem é Jesus para cada um de nós? Foi a segunda pergunta de Jesus. Agora Jesus chama os seus, aqueles que estão no seu convívio diário, pergunta:
E Pedro responde segundo o próprio Espírito. O Espírito revela a Pedro. E nós temos o próprio Espírito que permanece vivo no meio de todos nós, no meio de toda a humanidade. E temos a luz da palavra. Portanto, o cristão católico não pode ter dúvida quanto a essa resposta. Aqui está o fundamento da nossa fé. A nossa fé, ela é centralizada em Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Quem é Jesus? Jesus é o Filho único de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que morreu, ressuscitou e vivo está no nosso meio. Jesus é aquele que nos concedeu a graça do retorno ao céu, ao Pai, ao convívio com Deus. Ele é o caminho. E isso tudo se resume em Messias, Salvador. Nós precisamos ter a consciência disso. Nós precisamos também saber que Jesus é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. São verdades teológicas que nos afastam de confusões. Pois sabendo que Jesus é 100% homem, 100% Deus, qualquer lugar que a gente esteja e que fale que Jesus somente é homem ou somente é Deus, a gente sabe que não é verdade. Qualquer lugar que a gente vá e que não professe que Jesus ressuscitado está, ou seja, ele morreu, ressuscitou, está vivo, nós sabemos que não é verdade. E nós precisamos sim ter a coragem de nos afastar disso. Para cada um de nós. Não podemos viver na ignorância, não podemos viver nas interrogações. Não, a gente sabe muito bem quem é o Cristo. E nós precisamos dar testemunho desta fé. É isso que a igreja nos chama, é isso que o próprio Deus chama cada um de nós. A testemunhá-lo tal como ele é. Porque se Deus quer revelar, ele quer ser revelado como ele é. Ele não quer ser revelado como Elias, como um profeta, não. Ele quer se fazer conhecido, pois ele tem sede de nós. E aí um ponto fundamental. Não excluamos nenhum critério da vida de Jesus. Muito pelo contrário, aproveitemos todos os momentos do nosso Senhor para bem viver e meditar cada passo dele e aprender com ele. E entender a dinâmica do seu amor profundo por se entregar por nós. Por isso Jesus repreende Pedro. Porque Jesus, ele segue o plano de Deus. Então, toda aquela entrega que ele acaba de descrever, ele vai sofrer muito, ele vai ser rejeitado pelos homens poderosos. Tudo isso faz parte da redenção de cada um de nós. E voltando, ainda hoje Jesus continua sendo rejeitado, apedrejado, ultrajado. E o que cabe a nós cristãos e cristãs? Cabe a nós amá-lo, adorá-lo, respeitá-lo, louvá-lo, servi-lo. Nós não precisamos entrar em guerras e conflitos com quem não crê em Jesus, com quem não o segue. Não, o caminho não é esse. O caminho do Senhor é amá-lo, respeitá-lo, louvá-lo, servi-lo. E a gente serve a Jesus amando a Ele, amando a Deus Trino e amando o irmão e a irmã. É semear o amor, é levar o amor,
é buscar a todo momento, como a palavra diz, buscar a paz com todos. Esse é o caminho do cristão. Querido Jesus, nós te agradecemos e te entregamos a nossa missão. Ajudai-nos, Senhor, a sermos mais fiéis aos propósitos que Tu nos ensina a perseguir. Olhai com misericórdia para cada um de nós, pois não é fácil, Senhor. E te pedimos, fica conosco para sermos cada dia mais fiéis e podermos estar em comunhão contigo, com a Igreja e com toda a humanidade. Por fim, nós te pedimos, Senhor, cuida da Igreja, cuida do nosso querido Papa. Dai-nos a graça de sermos todos cristãos e cristãs, santos e dignos de estarmos na Tua presença. Amém.